Olá, gente, a paz do Senhor, graça e paz, shalom, bom dia, boa tarde, boa noite. Quero aqui também novamente trazer um assunto muito importante, muito, esse carregador daqui, muito importante sobre as igrejas que nós estamos vivendo, nesse contexto de igreja, que está uma situação bem difícil, muito difícil de nós vivermos hoje, porque as pessoas estão ficando muito difíceis de se lidar. Eu quero falar aqui um assunto sobre. Tem 2 vídeos agora que eu postei, se você ainda não assistiu. Houve 2 vídeos atrás que eu assisti, vá lá e assista esses 2 vídeos que eu estou falando sobre o contexto das igrejas estranhas que nós estamos vivendo. Eu quero falar sobre a estranheza da igreja, tipo assim, que nós estamos vivendo é algo muito estranho. Ai, irmãzita, tá na Bíblia? Tá. Mas antes, dê o like, compartilhe esse humilde canal com outras pessoas, se você está achando relevante, se você está achando que edifica sua vida com esses vídeos, compartilhe com outras pessoas. Se você não é inscrito, se inscreva, dê o like, comente também, dê sua opinião, para mim poder fazer mais vídeo baseado no que vocês estão comentando aqui. Aqui eu vi algumas críticas. Teve uma pessoa que disse que eu estou fazendo vídeo querendo like, querendo monetização. Não. Esse canal já vou fazer 4 anos que eu estou com ele aqui. Se eu quisesse monetização, se o meu intuito fosse monetização, eu já tinha conseguido, sabe? Porque assunto é o que não falta sobre coisas terríveis do que está acontecendo. E eu poderia trazer aqui para levar escândalos e mais escândalos, mas não, eu não faço isso. E os vídeos que eu estou fazendo hoje, esses dias, não é de escândalo. Eu acredito que aqui nesse canal só é cristão. Pelos comentários, só é cristão. Por isso é que eu estou falando sobre isso. Sobre os acontecimentos que nós estamos vivendo na igreja, como nós éramos antes, como a igreja era antes e como a igreja está sendo hoje. Eu acredito que a maioria que estão assistindo esses vídeos que eu estou postando, estão concordando com o meu ponto de vista. Mas por que eu estou falando isso aqui? Ah, não adianta falar porque não vai mudar. Será que não vai? Nós temos que falar. Quando nós vamos lá para o capítulo 3 Mateus, quando João Batista estava lá na beira do rio, batizando o povo, como era que ele batizava aquele povo? Chamava o bando de víbora. Quem induziu vocês a fugir da ira vindoura? Por que João Batista estava falando aquilo ali? Olha, quem induziu vocês a fugir da presença do Senhor e estava tipo assim, fazendo coisas erradas, e eles estavam ali para se batizar. Por que aquele povo estava ali? Eles não fugiram. João Batista falando duro com eles e eles fugindo. Hoje, quando você coloca um ponto de vista, o seu ponto de vista do que está acontecendo e que isso é errado, que não pode isso acontecer, parece que o povo bate em cima. Ah, mas é porque você está querendo mídia, você está querendo monetização. Não, não. Eu estou falando da situação porque quem eu via antes, o que eu via antes dentro das igrejas, o que eu sinto necessidade de ver hoje dentro das igrejas, é a necessidade que a gente vê que precisa. A gente precisa da presença de Deus, gente, na nossa vida, dentro do nosso lar, dentro da igreja. Nós não vamos para a igreja somente para ir, mas é um propósito. Nós temos que ir com um propósito de adorar o Senhor. É por isso que eu não me conformo. O apóstolo Paulo diz nas cartas aos Romanos que não é para nós nos conformar com este século, mas transformar pela renovação do vosso entendimento. Aí eu vou me acostumar com esses acontecimentos. Não me acostumo não, gente. Eu vou morrer, mas eu não me acostumo. Não me acostumo de jeito nenhum. Porque a Bíblia me ensina sobre isso. Aí ainda pode dizer, não, irmã, mas acontecia antigamente, havia escândalo da igreja, havia isso. E eu vou me acostumar?
quando Jesus estava fazendo seu ministério, Jesus ele estava combatendo com os erros que estavam dentro do templo, chamando eles de hipócritas. Eles estavam lá chamando eles de sepulcro calhado, que eles estavam dentro da igreja, louvando a Deus com os lábios, mas o coração estava longe do Senhor. Jesus combateu isso. E ele deixou isso para que nós também não aceitássemos isso aí. E se aqui neste canal tem crente com a mente de Cristo, igual João Batista, vamos para cima, gente. Não vamos cruzar nossos braços. O que eu achei interessante aqui, de um comentário, acredito que foi de um pastor, que ele disse que era neto de pastor, e ele dizendo assim, se meu avô tivesse vivo hoje, ele ia ficar de boca aberta. Pois é, porque as situações não tá brincadeira, as pessoas não estão levando mais a palavra de Deus a sério. As pessoas não estão mais vivendo um verdadeiro evangelho que era para viver. Porque antigamente, quando as pessoas erravam, gente, olha, quando as pessoas erravam, procurava o seu líder, procurava o seu pastor, ia pedir disciplina. Porque se não pedisse, o Espírito Santo estava ali, ó. Você tem que ir pedir disciplina. Você tem que ir, você tem que ir. Aqui no meu canal, nesse vídeo que eu postei anterior, tem 2 vídeos. Tem umas irmãs que falaram, irmã, porque a mulher não pode se maquiar, não pode pintar cabelo. Irmã, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou vindo atrás. Não é isso que eu estou falando, gente. A maquiagem, você termina, olha, quando você chega em casa, você vai, você lava, tira tudo, fica o seu rosto normal. Mas o pecado, se você não confessar, ele vai lhe matar. Ele vai lhe matar, é o que nós estamos vivendo isso dentro da igreja. Se a pessoa errou, adulterou, fornicou, roubou e outras coisas horrendas que está acontecendo dentro das igrejas, se o pastor ir atrás, se o pastor ir falar, sabe o que eles vão fazer? Vão processar o pastor, vai processar o seu líder. Aí a gente vê, onde é que fica Deus aqui? Onde é que fica? Gente, é necessário nós analisar nossa vida. As pessoas estão vivendo coisas terríveis. Olha, eu vou contar algo para vocês de um caso que aconteceu de uma pessoa que fez um abaixo-assinadice na década de 90? Não. Já foi no meado de 2000, já no início dos anos 2000. Esse acontecimento, entendeu? Isso é real. Eu vi. A pessoa não queria mais aceitar o pastor dentro da igreja, porque disse que já estava muito tempo que ele estava ali. Ela fez uma abaixo-assinada, levou para o Templo Central, para o pastor presidente. Ela fez um grupo, acho que foi três pessoas. Foi 3 pessoas, eles se formaram, foram pedir os irmãos para fazer a abaixo-assinada e levou no Templo Central, para o pastor ser tirado da igreja. Só que o pastor presidente da época não tirou, quando essa pessoa levou. Ele ainda deixou ainda o pastor ficar 1 ano na igreja. Depois foi que ele tirou e colocou outro pastor. Quando ele colocou outro pastor, assim que o outro pastor estava com 1 ano que o outro pastor chegou, aconteceu algo terrível na vida dessas pessoas. E na vida de uma dessas pessoas, foi algo mais terrível. Foi assim, avassalador. Algo terrível que entrou dentro da casa dessa pessoa. Essa pessoa até hoje nunca conseguiu se reerguer espiritualmente. Nunca se reergueu espiritualmente. Nunca mais conseguiu se reerguer espiritualmente. Por isso, gente, cuidado. Cuidado quando vocês decidirem se levantar contra um líder. Ah, não, mas ele está fazendo coisa errada. Ele como é que as pessoas estão chamando hoje os líderes da igreja? Nem me lembro, que é tanta coisa que eu ouço. Isso não é pastor, isso é um picareta, é um ladrão. Ele já roubou você? Ele já entrou dentro da sua casa? Já lhe assaltou? Não. Pois é, muito cuidado. Antigamente as igrejas tinham temor. É aquele temor. Sabe, não vou falar isso não, porque Deus está vendo.
Mas sabe o que está acontecendo hoje? As pessoas estão falando tanta coisa e estão fazendo tanta coisa horrível que parece que Deus não está vendo. Parece que Deus dorme. Eu não sei o que está acontecendo com a mente desse povo. Eu quero falar algo também sobre como era antigamente. Nós estamos no mês de dezembro. Hoje é 7 de dezembro de 2025. O que acontecia no mês de dezembro? Aquele momento da igreja. A igreja se reunia. A igreja para se confraternizarem. No período do Natal, os seus líderes liberavam os irmãos para irem ficar com as suas famílias, né? Do dia 24 para o dia 25, às vezes não tinha culto, não faziam culto, né? E deixava os irmãos, não, irmão, vou ficar com a sua família, mas no dia 31, vamos estar juntos, porque é o nosso último do ano, dia do ano, nós vamos fazer o culto de Santa Ceia, e aí nós vamos também nomear os irmãos para trabalhar no ano do ano seguinte. E aí nós vamos entrar no ano novo de joelho, orando. Hoje? Quando terminavam, quando chegava depois do dia 31, que era aquele foguetaria que a gente. Deu meia-noite, pronto, aí a gente ia chorar, agradecendo a Deus. Deus, obrigado, porque o Senhor ainda me concedeu mais este ano de vida. Senhor, obrigado, e isso. E chorando, e outra, gente, pedindo perdão. Sabe? Pedindo perdão. Irmãos, se eu errei com vocês as coisas que eu fiz, que eu falei, eu quero que os irmãos me perdoem, que a gente entre, que esse outro ano nós viemos ser diferente. Hoje, quem é que está mais pedindo perdão, gente? Hoje o pedido de perdão é para os fracos, que diz, é desse jeito, é para os fracos, é para os quadrados. Aí eu digo, pois eu preciso ser fraca nessa área e quadrado nessa área, mas morar no céu de glória. E você? E você? E aí quando terminavam, já tinha um local preparado para passar o resto da noite fazendo churrasco, fazendo jantar, era a noite todinha. E aquela comunhão. Hoje, o povo na virada do ano, a igreja está vazia. A igreja está vazia na virada do ano. Aí o pastor ainda luta para vamos fazer o almoço, termina um jantar. Aí termina o jantar, a gente janta, aí todo mundo vai para suas casas. Tá estranho, gente. Tá muito estranho. A comunhão, ó, tá acabando. Acabando, gente. Vamos se acostumar? Não vou, irmãos. Eu não vou me acostumar com esse século. Eu vou continuar falando sobre esses detalhes que a igreja precisa acordar, a igreja precisa abrir os olhos e viver. Meu Deus, eu não estou mais vivendo como igreja. Comentário daqui, mas é porque o povo está tendo mais conhecimento. Esse ponto também concordo. Só que isso aqui já é para outro vídeo. Vou falar sobre esse ponto bem aqui, sobre conhecimento. Por que o povo está desse jeito sobre conhecimento? Segure essa, o conhecimento. O que o conhecimento nos leva? Sabe? Por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. A graça e o conhecimento tem que estar junto. Não mergulhe só no conhecimento e não abandone a graça. Porque senão você vai se ferrar. Certo, gente? Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo.